estudantes do primeiro ano, tudo bem com você? Eu me chamo Jéssica e eu sou professora Jéssica. Nessas videoaulas, nós aprenderemos juntos muitas coisas sobre o componente curricular de Geografia. Na primeira videoaula, nós aprendemos como é importante regras, combinados e como eles nos ajudam nos nossos locais de convivência. Nós percebemos a importância deles para o nosso relacionamento com as pessoas, nas brincadeiras e também nos locais em que estamos. Já na segunda videoaula, nós conhecemos a história Ida e Volta, de Juarez Machado. Nessa história, nós observamos os lugares que o homem misterioso passava e percebemos, através das características, que lugares eram. O circo, a praça, o gramado e tantos outros lugares que o homem misterioso passou. Nas aulas que a sua professora enviou, você também conheceu diferentes lugares de convivência, como a sua casa, a escola, o parque e tantos outros. Em nossa última videoaula, eu convidei você para passar um dia comigo. Nós estávamos na minha casa e observamos algumas características do tempo, do céu e depois, quando fomos à escola, também percebemos essas mesmas características. No final, nós identificamos que o tempo pode ser diferente dependendo do lugar em que estamos. Na minha casa, naquele dia, não havia neblina, mas nós percebemos que na escola tinha muita neblina. Um recadinho importante. Caso você não tenha assistido alguma dessas videoaulas, não se preocupe. Você pode assistir quantas vezes e quando você quiser no canal do YouTube TV Escola SJP. Quantas coisas nós aprendemos até aqui, não é mesmo? E vamos aprender muitas outras coisas. Hoje, nessa aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os fenômenos da natureza. Nós já vimos sobre esse assunto na videoaula anterior, quando observamos o céu e o passar do dia naquele dia que compartilhamos juntos. Hoje quero mostrar a você uma imagem. Você conhece essa imagem? Sabe que lugar é esse? Nós conseguimos observar algumas coisas importantes, como a gente fez na história Ida e Volta, para descobrir que local é esse. Nós conseguimos perceber que existe um grande meio de transporte, um parado, outros se movimentando, prontos para decolar. Você já deve saber qual é o lugar, não é mesmo? É o aeroporto. Esse aeroporto está localizado na nossa cidade, é o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Nós percebemos no aeroporto que o céu está bem limpinho, um dia bem claro. Mas será que em todos os momentos é assim? Vamos ver uma outra imagem? Será que é o mesmo lugar? O que você acha? Sim, é o mesmo lugar, só que agora nós conseguimos perceber muita neblina. Mas por que será que os lugares têm essas diferenças dependendo do tempo? Isso acontece porque existem diferentes fenômenos da natureza. Nessa aula nós vamos conhecer alguns desses fenômenos. Vamos lá? Este fenômeno da natureza é o mesmo que vimos no aeroporto e na escola Cleonice Braga no dia que fomos visitar. É a neblina. A neblina é muito comum na nossa cidade, tanto que muitas vezes nós ouvimos falar no noticiário que no aeroporto os voos foram atrasados ou até mesmo cancelados porque a neblina está muito intensa. A neblina é como se fosse uma nuvem muito baixa que impede a visão. No trânsito, nós costumamos utilizar o farol de neblina sempre que a neblina está muito intensa para que os motoristas consigam nos ver e para que nós também consigamos ver o que está na nossa frente. Vamos conhecer outros fenômenos? Esse é o parque da escola Cleonice Braga. Essa foto foi tirada pela professora em julho desse ano. Você conseguiu perceber como o gramado está branquinho? Você sabe que fenômeno da natureza é esse? É a geada. A geada também é muito comum na nossa região. Acontece quando as gotinhas de orvalho
que estão sobre as superfícies, como por exemplo a grama, congelam porque está muito frio. Apesar de a geada poder anunciar um dia bem ensolarado, muitas vezes ela pode causar prejuízos, por exemplo, nas plantações, em que as plantas acabam queimando por causa da geada. Vamos conhecer mais um? Observe o que a gente vê nessa imagem. Algumas folhas, gotinhas de água. Você já sabe que fenômeno da natureza é esse? Isso mesmo, é a chuva. A chuva é um fenômeno da natureza muito importante. Nos últimos tempos, você deve ter ouvido falar que estamos vivendo um período de seca muito grande. E isso afeta o abastecimento de água. Por isso, a chuva é tão importante. Quanto mais chuva, melhor o nosso abastecimento de água. Nós vamos conhecer mais um fenômeno da natureza. Você conhece esse lugar? Sabe que lugar é esse? É o Parque São José. Observe o céu. Não há chuva, o céu está bem limpinho. Esse é um dia muito ensolarado. Você sabe que fenômeno da natureza é esse? Esse fenômeno é o sol. É muito bom passarmos um dia no parque com o céu bem ensolarado, não é mesmo? O sol é muito importante e ele sempre está presente. Mesmo que o dia esteja com muitas nuvens, o sol sempre estará ali, iluminando todas as coisas. Vamos conhecer outro fenômeno da natureza? Esse fenômeno da natureza dá até um pouquinho de medo, não é mesmo? Esse é o raio. O raio é muito comum na nossa região também, especialmente em momentos de tempestade. Vamos ver outros fenômenos e descobrir se esses fenômenos são comuns ou não na nossa região? Você sabe que fenômeno da natureza é esse? É um fenômeno muito bonito, não é mesmo? Chama-se arco-íris e acontece geralmente quando temos chuva e sol ao mesmo tempo. Vamos ver o próximo? Você conhece esse fenômeno? É a neve. A neve não é tão comum na nossa região, apesar de em alguns lugares do nosso país, por exemplo, já ter acontecido a neve. Aqui mesmo, na região de Curitiba, já nevou algumas vezes, mas não é tão frequente. O próximo fenômeno da natureza é um terremoto. Nós conseguimos ver por meio dessa imagem como o terremoto causa consequências muito drásticas nas regiões onde ele acontece. Por sorte, aqui na nossa região não é comum haver terremotos. Vamos ver o próximo fenômeno? O próximo fenômeno da natureza é o vulcão. O vulcão é muito interessante, não é mesmo? Mas também é bem perigoso. Na região em que vivemos, não há vulcões. Vamos ver o próximo? O último fenômeno da natureza que vamos conhecer hoje é a tsunami. A tsunami é uma onda muito grande que acaba inundando os locais onde ele acontece. A tsunami não é um fenômeno da natureza comum na nossa região. Agora vamos relembrar aquilo que aprendemos? Nesse momento, nós vamos separar, dividir os fenômenos da natureza que vimos em dois grupos. O grupo dos fenômenos da natureza que são comuns na nossa região e o grupo dos fenômenos que não são tão comuns, que são incomuns na nossa região. Vamos ver qual é o primeiro fenômeno da natureza? O primeiro fenômeno da natureza é a neblina. Você se lembra se aqui na nossa região é comum haver neblina? Sim, nós percebemos a neblina no aeroporto, na escola Cleonice Braga e em muitos outros lugares. Então podemos colocar a neblina no grupo dos fenômenos comuns da nossa região. O próximo fenômeno é a geada. A geada também é comum na nossa região, então vamos colocar no grupo dos fenômenos comuns. O próximo fenômeno da natureza é a neve. Nós vimos que a neve não é tão comum na nossa região, então vamos colocar no segundo grupo, no grupo dos fenômenos incomuns. O próximo é a chuva. A chuva é um fenômeno muito comum na nossa região e, inclusive, muito importante. Então, nós podemos colocar no grupo dos fenômenos comuns.
O próximo fenômeno é o terremoto. O terremoto não é um fenômeno tão comum, então podemos colocar no grupo dos fenômenos incomuns. O Sol é um fenômeno muito comum, então vamos colocar no grupo comum. A tsunami é um fenômeno da natureza não tão comum na nossa região. Geralmente ela acontece em locais litorâneos, que tem praias, então aqui na nossa região ela não é tão comum. Então podemos colocar em incomum. O raio é um fenômeno relativamente comum. Geralmente quando tem tempestade, nós percebemos o raio, então podemos colocar no grupo dos comuns. O vulcão não é um fenômeno comum. Nós vimos que não há vulcões na nossa região, então vamos colocar no grupo dos incomuns. O último fenômeno da natureza que vimos é o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno relativamente comum na nossa região, então vamos colocar no grupo dos fenômenos comuns. Muito bem, pessoal! Eu adorei passar essa aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!